Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos uma outra forma de agrupamento que é o algoritmo DB-Scan. E esse algoritmo ele vem do nome de Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. E ele é baseado principalmente nessa questão de densidade e essa parte espacial, que é o que nós veremos nessa aula. Você vai entender bem a diferença desse algoritmo para outras técnicas de agrupamento. Baseado em densidade, agrupando os pontos mais similares no mesmo espaço. Então, note que ele também trabalha com essa ideia de cálculos de similaridade. Não é necessário especificar o número de clusters. Então, uma vantagem desse algoritmo para outras abordagens, como por exemplo o algoritmo K-means, é que você não precisa descobrir o melhor número de clusters, ele mesmo que vai fazer essa descoberta. Você não precisa utilizar uma métrica para dizer qual é a quantidade de clusters que você deve usar. Em geral, ele apresenta melhores resultados que o K-means. Quando eu coloco essa palavra em geral, significa que você precisa testar, porque em alguns casos o K-means vai ser melhor, ou o agrupamento hierárquico vai ser melhor. Em outros casos o DB-Scan vai ser melhor. Então você precisa testar, porque depende muito das características da base de dados. Ele é mais rápido do que o algoritmo K-means e ele também é mais rápido do que o agrupamento hierárquico. Ele vai tentar encontrar os pontos que são separados por uma distância não maior do que um limiar. Então nós temos um parâmetro que, inclusive, quando você vai trabalhar com bibliotecas, tem esse threshold distance, que é um parâmetro que você vai indicar qual é a distância mínima que um elemento vai estar distante do outro para ele ser considerado dentro de um cluster. Nós vamos utilizar esse exemplo da idade e do salário, então considerando que aqui nós temos no eixo X valores de idades, aqui nós temos valores de salários. Por exemplo, se eu pegar esse ponto, é um ponto de uma pessoa que tem uma idade mais baixa e um salário mais baixo. Se eu pegar esse ponto aqui, é uma pessoa que já tem uma idade maior e tem um salário mais alto. Então a ideia é fazer o agrupamento desses dados. Esse algoritmo ele vai começar com esse raio, então ele vai escolher alguns pontos aleatórios. Então vamos supor que ele escolha esse ponto aleatório, nós temos aqui esse parâmetro que é a distância. Então ele vai usar esse parâmetro da distância e vai verificar todos os elementos, os registros que estão dentro desse raio. E nesse caso, nós temos dois registros que estão aqui dentro, e o que ele vai fazer é colocar esse raio no centro do registro mais próximo. Então ele calcula a distância desse para esse e desse para esse. Como a distância é menor para esse registro, ele vai já marcar que ele é do cluster verde, por exemplo, e já vai para esse registro centralizando, marca como cluster verde. Agora nós temos dentro desse raio esse registro, então ele vai até ele, pertence aqui ao cluster verde, ele vai pegar o raio, perceba que o raio ele coloca dentro esse registro, então aqui não tem problema se ele pegar só um pedacinho do registro, ele pode considerar. Ele foi para cá, considerou do grupo verde também. Note que agora não tem mais nenhum registro que esteja dentro desse raio de alcance. Então o que ele vai fazer é começar o processo novamente. Então ele vai escolher algum outro ponto aleatório, por exemplo, ele pode pegar esse ponto e vai colocar todos os registros dentro que estão no alcance desse raio. Então ele vai agora para essa parte, é o mais próximo, vai verificar quem está dentro desse intervalo, é esse registro, então ele vem para cá, considera do cluster azul, tem esse registro aqui dentro, ele vem para cá, agora nós temos esse único registro aqui, vem para cá, por fim nós temos esse último registro, ele vem para cá e não tem mais ninguém dentro desse cluster. Então ele finaliza esse processo. Note que você não precisa definir o número de clusters, porque ele vai descobrir esse número de clusters de acordo com a formatação dos registros. Agora ele vai precisar pegar um ponto aleatório, então vamos supor que ele pega esse outro ponto e vai verificar quem está aqui dentro. O mais próximo é esse, considero do grupo vermelho, o mais próximo é esse, grupo vermelho, o mais próximo é esse. Perceba que se, por exemplo, esse verde tivesse entrado aqui, ele já não ia considerar, por causa que ele já está dentro do grupo verde. Agora ele vai aqui para o meio, considera
esse elemento do grupo vermelho. Então, com isso, ele faz a separação dos grupos. Então, um dos problemas desse algoritmo é que, dependendo da inicialização, ou seja, do ponto que ele escolhe, ele pode considerar de diferentes grupos. Vamos supor que ele coloca um raio aqui nessa parte e ele acaba pegando um elemento que está nesse grupo vermelho. Então, o que vai acontecer é que ele vai considerar esses elementos como se fossem de um grupo só. Então, esse é um parâmetro que você vai precisar fazer muitos testes e fazer muitas configurações para você achar qual é o melhor parâmetro dessa distância. Então, uma das dificuldades desse algoritmo é justamente encontrar esse parâmetro. Ele vai encontrar padrões não lineares, é robusto contra outliers. Outliers são aqueles registros que saem fora do padrão. O resultado pode ser mais consistente que o K-means, porque a inicialização dos centroides, que é a ideia lá do algoritmo K-means, ele não vai afetar tanto o algoritmo quanto afeta o K-means. Dependendo da inicialização, um ponto pode pertencer ao cluster dependendo da ordem. Isso que eu comentei anteriormente, que dependendo da ordem que você inicializa, um ponto ele pode ficar ou no grupo vermelho, se você inicializa de uma outra maneira, ele pode ficar no grupo azul, por exemplo. E conforme eu comentei, pode ser difícil encontrar um bom valor para o parâmetro de distância, que isso nós veremos na prática. E com isso nós fechamos essa videoaula, que você teve uma breve introdução sobre o algoritmo DB-Scan. Obrigado e até a próxima aula!